Evangelho de Mateus. Deixa eu só achar aqui a mensagem. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos ler do 7 em diante. O pastor já vem trazendo aí algumas semanas, não é? Os estudos na quarta-feira no seguinte tema: servos que agradam a Deus. Nós vamos trabalhar hoje mais uma meditação aí, mais uma mensagem nesta noite, né? Observando este tema aí, e eu quero olhar com os irmãos, aprender algumas coisas aí, observando aqui a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim: Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis, abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos,
A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Vamos orar, meu irmão. Vamos clamar ao Senhor e pedir direção em tudo agora que nós vamos fazer, na palavra. Pai, te pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesta noite. Com a tua palavra, Senhor, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor encontre guarida, ó Deus, através da mesma, sendo, ó Deus, aplicada em nossas vidas. Te peço, ó Pai, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, e me ajuda a cada dia a fazer a tua vontade e teu querer. Ó Deus, que não fale de mim mesmo, mas que teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos ensinar nesta noite. É o que nós te pedimos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos um texto aqui, meu irmão, tanto interessante. Esse texto também faz parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, não é? Onde Jesus realmente estava ali proferindo ensinamentos preciosos, ensinamentos realmente que os discípulos um dia iam realmente praticar, e realmente é o que nós vamos aprender aqui também, meu amado. Esses ensinamentos do Senhor que foi proferido lá nesse sermão, também serve para nós hoje, não é? O Sermão do Monte realmente é algo que nós devemos nos atentar. Aí você pode se perguntar, mas por que, irmão Rubiano? Sabe por quê, meu amado? Todo o Sermão do Monte que o Senhor estava proferindo lá, era voltado para os seus discípulos, para que realmente eles aprendessem como deveriam se comportar. E pensando nisto, pensando nesta situação, neste ensinamento do Senhor Jesus Cristo aqui, realmente, meu irmão, servos que agradam a Deus, são servos que observam a palavra do Senhor. São servos que realmente olha e não só olha, mas faz uma única coisa também. Olha, observa, guarda no coração e vai fazer o que então, irmão Biano? Vai praticar, vai fazer aquilo que realmente tem que se fazer. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, meu irmão, não era meramente para eles a ouvir, aprender e guardar, não. Aquilo tinha que ficar no coração deles realmente, futuramente, e como a gente observa a palavra de Deus, foram homens que praticaram, foram homens que realmente fizeram a obra e o trabalho do Senhor. Servos que agradam a Deus, meu irmão, são servos que realmente olham para a palavra do Senhor com uma certa urgência, com um certo carinho, com um certo, meu irmão, temor. E a gente realmente, quando olha para a palavra de Deus, a gente sabe, meu querido, nós sabemos profundamente que toda a Bíblia não foi produzida por vontade humana, foi produzida pela vontade de Deus. É assim que nos ensina Pedro, não é? Pedro diz lá isso aí exatamente desta forma. E eu quero aqui aprender algumas coisas com os amados irmãos, rapidinho aqui, né? Por causa do nosso tempo, o tempo ali não espera, o tempo é contra nós, e realmente, meu amado, algo que a gente deveria aprender a cada dia, meu irmão, é remir o tempo. Porque a palavra de Deus diz, né, que os dias são maus, e nós precisamos realmente remir o tempo, aproveitando toda a oportunidade. E eu marquei aqui pelo menos 4 coisas para a gente observar aí nesta noite. Eu espero dar tempo de a gente observar todas elas. Portanto, em primeiro lugar, meus irmãos, servos que agradam a Deus, primeiramente, são servos que realmente persevera.
Versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á. Sabe que Jesus estava ensinando aqui? Vocês devem ser servos perseverantes. Vocês realmente não devem desistir na primeira investida. Ou seja, você orou hoje, não aconteceu, não desista. Persevere, continue, vá adiante, meu amado. Não é assim na nossa vida. Muitas vezes eu lembro, eu guardo, não é? Já fazia algum tempo, um bom tempo, que o João vinha me pedindo algo. Eu falei, ainda não é tempo, ainda você vai ter que esperar. Aí eu falei para ele, persevera, persiste, porque uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. E não é que aconteceu, meu amado? Mas tudo isso, meu irmão, sabe o que o Senhor estava nos ensinando aqui? Que nós devemos perseverar, meu amado. A perseverança, meu irmão, mostra que realmente nós somos servos que agradamos ao Senhor. Você já imaginou, meu querido? A gente ouve certos tipos de acontecimento na vida do irmão, e a gente vê aquele irmão ali perseverando, vê aquele irmão ali lutando até o fim. Você já imaginou se ele tivesse desistido na primeira? Você falou, agora aconteceu algo comigo, agora eu não quero mais, eu vou parar, não vai acontecer. Isso não agrada a Deus, meu irmão. Servos que agradam ao Senhor são servos que perseveram, são servos que persistem, são servos que não desistem, meu amado. A gente não pode desistir no primeiro não que Deus nos dá, não. Deus sabe que o primeiro não pode sim depois gerar um sim para as nossas vidas. Sabe por que Deus disse muitos não na primeira oração que a gente faz, meu amado? Porque Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus sabe se desse aquele sim naquele momento, não ia produzir um efeito que ia produzir depois. Persevere. Não desista. Quando as lutas chegarem na sua vida, meu irmão, continue orando, continue buscando, continue perseverando. Não desista em momento algum. Não pare, meu amado. Não pare. Vá adiante. Aí você vai agradar a Deus, meu irmão. Servos que agradam a Deus, meu amado, são servos que perseveram. Sabe, meu irmão, quando eu estava pensando nisso, nessa questão de servos que realmente agradam a Deus, são servos que perseveram. Você lembra lá de Daniel? A gente não vai ler, mas geralmente eu marco os textos para mim não me esquecer. Daniel capítulo 6, meu querido. Diz lá que aqueles homens faz uma trama e diz ao rei, olha, nenhum homem pode fazer petição a Deus nenhum, a divindade nenhuma, senão somente a ti. O que aconteceu lá, meu querido? Quando Daniel soube daquele dito, qual foi a atitude de Daniel? Não foi perseverar na oração? Foi, meu amado. Mesmo sabendo que ia ser lançado na cova do leão, o homem não desistiu, o homem continuou perseverando. O problema nosso, muitas vezes, meu irmão, é quando chega a primeira luta, nós dizemos, não dá mais. E eu digo para você o contrário, dá sim. Como é que dá, irmão Rubiano? Dá, meu amado. Sabe por que dá? Porque a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus do impossível. Não é em qualquer pessoa, não. Chegou a primeira luta, vai orar, meu irmão. Não para de orar, não. Não para de cessar de clamar ao Senhor, não. Persevera aí. Desiste, não. Uma hora ou outra Deus pode dizer, chegou o seu sim, meu querido. Chegou a sua vez. Mas isso só vai chegar, meu irmão, quando Deus vê que realmente nós somos servos que perseveramos. Quer agradar a Deus, meu irmão? Persevere. Não desista. Não pare. Olha os versículos em diante aí. Versículo 8. Eu gosto desse texto por causa disso, meu irmão.
que Jesus estava dizendo aqui dessa perseverança na oração. E é como ele estava falando, é como um pai, não é? Diz aí, ó, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, meu irmão. É perseverança. Batei, abre-se-vos-á. Aí vem aí a resposta, porque aquele que pede, recebe. Perseverança. Servos que agradam a Deus são servos que perseveram. Pergunto a você, meu irmão, o que é que você está pensando em desistir? Você sabe. Tem muitas vezes coisas na tua vida que vem na tua mente dizendo, olha, para, não vai adiante não, porque você não vai conseguir não. Eu digo ao contrário, meu irmão, muitas vezes isso é seta do maligno. Isso é o diabo tentando fazer com que você desista. Eu digo para você, meu irmão, pare não. Quando vier esses pensamentos, quando vier essas ideias, diga em nome de Jesus Cristo, saia daqui porque eu vou perseverar. Eu vou continuar buscando. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Persevera, meu amado. Quer agradar ao Senhor, seja um servo perseverante. Seja hoje, amanhã, depois de amanhã, seja quando tudo estiver bem na sua vida, seja quando tudo estiver mais ou menos na sua vida, e seja quando tudo estiver dando errado, não desista, continue, persevere. Persevere. Sabe, meu querido, a gente dizer para uma pessoa, a gente de fora que não está passando por um problema que a pessoa está passando, dizer para a pessoa perseverar, é muito fácil. É muito fácil. Agora, quando se está no problema, sabe, muitas vezes a gente não vê a luz do fim do túnel. A gente não enxerga a saída. Mas é nestes momentos que a gente deve continuar perseverando. Aquilo que você está esperando, meu irmão, há tanto tempo, não desista não. Vai chegar. Vai chegar. Quer agradar ao Senhor? Servos que agradam a Deus são servos que perseveram. Segundo, estou falando que aquele relógio ali não brinca, ele é contra nós. Segunda razão aí, meu irmão, servos que agradam a Deus. Primeiro lugar, são servos que realmente perseveram. Segundo, são servos que aprendem a dar. Versículo 12. Observe aí comigo. Portanto, 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também. Dá é melhor. Se doar é bem melhor. Aquilo, meu irmão, que você quer para si, realmente você deve querer para o outro. Isso aqui são uma realidade de um servo que realmente agradam a Deus. Ele tem esse desejo de que tudo aquilo que ele quer de bom para a sua vida, ele também quer para a vida do outro. Sabe, eu estava pensando nisso, meu irmão. Coloquei algumas coisas pensando quando eu estava parando, fazendo essa mensagem. Muitas vezes nós queremos o céu, mas muitas vezes nós devemos querer que aquela pessoa que está lá fora também, ela queira o céu, que ela também alcance o favor divino. Sabe, meu irmão, isso é querer realmente dar ao próximo aquilo que a gente quer para nós. É isso que Jesus estava ensinando aqui, meu amado. Quer que as pessoas façam para você? Faça você primeiro. Aprenda realmente a dar. Porque, meu irmão, quando a gente aprende isso, há uma mão de via dupla, não é? Dupla de via mão aí. Me atrapalhei um pouquinho, mão de via dupla. Ela vai e depois ela volta. Se você faz o bem para alguém, meu irmão, automaticamente aquele bem vai voltar para você. Nós temos que aprender a fazer isso, meu irmão. Nós temos que agradar ao Senhor, dando o melhor de nós para o outro lá
fora. Para aqueles que muitas das vezes nos rejeita, quer o nosso mal, quer agradar a Deus, meu irmão, aprenda a dar. Aprenda a se doar. Aprenda a realmente fazer a obra do Senhor, se doando para as outras. Sabe, meu amado, eu quero ler com você esses textos. Esses textos aqui eu não vou deixar de ler. Sabe, meu irmão, o servo que agrada a Deus é um servo que aprende a dar. Não só dar daquilo que a gente tem, dos nossos recursos, não só dar daquilo que a gente tem, o nosso tempo, mas a gente teve que também, sabe fazer o quê, meu irmão? Dar um bom testemunho. É isso que o mundo está precisando hoje, realmente de servos que deem bom testemunho. Por quê, irmão Rubiano? Porque de servos que dão mau testemunho nós já temos demais, meu querido. Nós já temos aos montes. Deus está à procura de homens, de mulheres, de jovens e crianças que realmente dêem um bom testemunho. Observe esse texto comigo, meu querido. Abra aí. Mateus. Vai um pouquinho para frente. Mateus 8. Jesus realmente se admira do testemunho deste homem. E realmente é algo que chama a nossa atenção. Mateus 8, versículo 10 ao 13. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, seja feito. E àquela mesma hora, o seu criado sarou. Que testemunho foi esse que esse homem deu, irmão Rubiano? Testemunho de uma fé verdadeira, meu querido. Um testemunho de realmente dizendo: olha, se o Senhor, se você ler os versículos antes, você vai ver ele dizendo isso. Se o Senhor disser apenas uma palavra, eu creio. Sabe, meu irmão? O mundo está observando as nossas vidas. O mundo está olhando as nossas atitudes. Principalmente quando as coisas estão contrárias. Sabe o que o mundo diz? Aí agora eu quero ver o que vai acontecer com aquela pessoa. Eu quero ver o testemunho dela, se realmente ela crê naquilo que Deus pode fazer ou não. É como que a gente observasse a palavra de Deus, fosse lá para o texto de Jó. Quando Jó lá está na miséria, Satanás diz: agora ele vai desistir, agora ele vai blasfemar contra Deus. Jó 19, a partir do versículo 25. Jó diz algo lá, não é interessante? Eu vou ler porque eu não me lembro mais do versículo. Vamos ler, meu amado. Eu não quero falar besteira, não. Eu quero ler Jó 19, 25. É um texto muito conhecido, mas me fugiu da mente agora. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Era um momento difícil ali para a vida de Jó, mas Jó deu um testemunho verdadeiro, meu amado, da sua confiança em Deus. Sabe, meu querido, dar um bom testemunho hoje e continuar esse testemunho é algo realmente de servos que agradam ao Senhor. Jó foi um homem que realmente deu um testemunho excelente, meu amado. Um homem realmente que agradou ao Senhor. Sabe, meu querido, podemos olhar para dentro de nós hoje e dizer: eu posso ser igual a esse homem. Você pode, meu querido. Como, irmão Rubiano? Bíblia, meu amado. Bíblia. Se debruçar sobre ela, buscar,
realmente viver, dar esse testemunho que tanto o mundo precisa. Lembra lá? A melhor coisa é dar do que receber. Servos que agradam a Deus, em segundo lugar, são servos que aprendem a dar. Dar bom testemunho, dar bom exemplo, dar, muitas vezes, se doar na obra do Senhor, ser bênção para a vida do irmão. Terceiro, acho que vai dar tempo. Vai dar tempo, eu vou encurtar um pouquinho aqui, dá tempo. Servos que agradam a Deus, em terceiro lugar, são servos prudentes. Meu irmão, a prudência deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos ser pessoas, como disse o nosso Salvador Jesus Cristo, cauteloso, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Temos que ser pessoas prudentes, meu amado. Temos que observar a recomendação do Senhor, meu irmão, e realmente ser pessoas prudentes nos dias em que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que estão ensinando, estão enganando as pessoas. Sabe por quê, meu amado? Muitos não vêm para a igreja, não vêm para o Evangelho, não vêm para Cristo, por causa da imprudência de muitas pessoas, ensinando coisas erradas. Mas nós que conhecemos verdadeiramente ao Senhor, meu amado, devemos ser prudentes. Devemos falar com esse tipo de pessoas. Sabe, meu irmão? Tem muitas pessoas que estão decepcionadas com o Evangelho. Estão desacreditadas da palavra de Deus. Mas nós que realmente somos servos prudentes, devemos falar com essas pessoas, mostrar com clareza para as pessoas, olha, não é bem assim daquilo que você ouviu ou que você aprendeu. A palavra de Deus diz assim, 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 meu amado. Sabe, meu irmão, Paulo já vinha combatendo isso. Paulo realmente estava ensinando a Timóteo, dizendo, olha, cuidado, viu? Seja prudente. Porque vai aparecer certos tipos de pessoa aí que vai ensinar muita coisa. Mas você realmente deve ser um servo prudente, meu querido. E Paulo diz, ó, observa tudo aquilo que a tua avó e a tua mãe te ensinou, meu irmão. Sabe, meu querido, tudo aquilo que você aprende aqui na igreja, tudo aquilo que você aprende na casa de Deus, meu irmão, você deve praticar. Porque quando você pratica, você vai se tornar um servo prudente automaticamente. Quando a palavra de Deus diz, meu irmão, que há caminho para o homem, não é? Bom, mas o que o fim dele é de destruição, o que o servo prudente vai fazer? Vai seguir o caminho que vai destruir a sua vida? Não. Sabe o que ele vai fazer? Vou dar meia volta. A palavra de Deus diz que isso aqui não é bom para mim. A palavra de Deus diz que eu devo ser realmente servo prudente. Irmão, eu devo ouvir todos os tipos de pregadores? Deve, meu irmão. Mas você tem que tomar muito cuidado. 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 Prudência, meu amado. O servo prudente, meu irmão, ele não engole gato por lebre, não. Por que não, irmão Rubiano? Porque ele conhece a verdade. Porque ele sabe discernir o que é certo, o que é errado. Porque ele sabe dizer, aquele camarada ali está falando algo que a Bíblia não ensina. Quer agradar ao Senhor, meu irmão? Seja prudente. Seja prudente, meu querido. Há muitos aí, meu irmão, para enganar. Há muitos aí para distorcer a palavra de Deus, mas também há um pequeno povo que realmente conhece a palavra e vai combater todas essas heresias. Heresias. A gente combate, como o irmão Rubiano, com a palavra, não é com a minha sabedoria, não é com a sua sabedoria, meu irmão. Aí nós vamos tornar servos prudentes, sabe? O prudente, meu irmão,
Ele não fica debatendo no que ele acha, não. Ele diz, olha, a Bíblia diz assim. Se a Bíblia diz assim, é assim que tem que ser. É assim que deve ser. É assim. É assim. E por último, servos que agradam a Deus. São servos que perseveram. São servos que aprendem a dar. São servos que são prudentes. E são servos que aplicam tudo aquilo que aprendeu. Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido para mim, para você, estudar a palavra de Deus, conhecer muito bem a palavra do Senhor e não aplicar na nossa vida. Isso se chama uma única coisa: incoerência. E nós não queremos ser servos incoerentes, nós queremos ser servos que realmente agradam ao Senhor. E para não ser incoerente, meu irmão, eu devo aplicar todos os ensinamentos que o Senhor deixou em sua palavra, aplicando primeiramente na minha vida, primeiramente na sua vida. Se você fizer uma aplicação da palavra de Deus à sua vida, meu irmão, realmente vai surtir um efeito muito grande. Vai acontecer realmente como aconteceu com o servo Eliseu, que aquele homem, ao passar todos os dias à porta daquela mulher, aquela mulher observava aquele homem e dizia: ali vai um santo homem de Deus. Mas por quê? Por que vai ali um santo homem de Deus? Por que vai ali uma santa mulher de Deus? Por que vai ali um santo jovem de Deus? Por que vai ali uma santa criança de Deus? Qual é a resposta, meu irmão? Não é aplicar tudo aquilo que aprendeu no seu coração? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso se chama aplicação. Isso se chama realmente guardar, saber, não é? E realmente falar: não, se eu sei que caminhos vai me levar para distante do Senhor, eu não vou fazer isso. O verdadeiro servo do Senhor, meu amado, ele aplica a palavra de Deus no seu coração. E sabe, meu irmão, exteriormente isso é demonstrado. As pessoas que estão lá fora vão ver isso na sua vida. Quando a gente aplica, meu irmão, as pessoas olham e falam: não, ali realmente é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Sabe? Está faltando. Estamos necessitando. Sabe, meu irmão, uma coisa que eu peço a Deus, que comece em mim, realmente essa aplicação, que eu a cada dia aprenda a aplicar a palavra do Senhor na minha vida, que a cada dia eu aprenda isso, que a cada dia eu me invista neste pensamento, nesta ideia de realmente eu aplicar na minha vida para que outras pessoas vejam. Eu quero ler com os amados irmãos. Vá aí, meu querido, em Mateus 7 mesmo. Mateus 7. 24. São os últimos versículos aí. Olha que texto maravilhoso, meu amado. Jesus comparando realmente um servo que agrada ao Senhor. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Praticar. Não é? Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Quando Jesus estava dizendo desse servo aqui que aplicou, quando chegam as lutas, quando chegam os problemas, quando chegam as dificuldades, ela pode vir até com uma grande força,
mas porque eu aprendi a ser um servo prudente, porque eu aprendi a perseverar, porque eu aprendi a dar um bom testemunho e porque eu aprendi a aplicar, as lutas podem até vir, mas não vai fazer com que eu ou você desista. É exatamente isso que eu aprendo aqui. Aquele que está edificado sobre a rocha, aquele que está aplicando a sua vida sobre a palavra, ou aplicando a palavra na sua vida. Vai vir luta, irmão Rubiano, vai, meu irmão. Vai vir dificuldade, vai, mas você vai perseverar, você vai continuar, você não vai desistir. Não vai desistir. Eu já passei do meu horário. Versículo 26 e 27, eu vou encerrar, meu irmão, 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meu amado, quer agradar a Deus? Seja um servo prudente. Seja um servo que dê um bom testemunho. Seja um servo que persevere. E seja um servo que aplique tudo aquilo que você tem aprendido. Deus seja louvado, meu irmão. Deus seja louvado. Sabe, eu fico feliz quando eu escuto um ímpio dizer lá fora: a tua igreja a gente não vê bochicho.